Política e religião. Ajuda ou dá confusão? Esse assunto certamente é absolutamente necessário no contexto de hoje, quando nós temos toda uma tradição histórica, particularmente no mundo ocidental, mas não só aqui, da dominação religiosa do Estado, enquanto que, ao mesmo tempo, existe hoje um crescimento de uma sociedade mais secular e até mesmo que rejeita a proposta religiosa de interpretação da realidade e que muitas vezes deseja até mesmo um afastamento completo de qualquer coisa que tenha perfil religioso naquilo que a gente chama de esfera política. Para conversar sobre isso, é interessante a gente se lembrar, talvez, da frase que vem desde a Grécia Antiga, frase que a gente encontra em Aristóteles e em Platão, né, que vão dizer que o ser humano é um animal político, ou seja, ele vive em sociedade, ele se organiza de alguma maneira para poder fazer com que essa realidade se estabeleça de uma maneira não só organizada, mas que beneficie como essa sociedade vai florescer. Ao mesmo tempo, com raríssimas exceções, nós vamos encontrar a presença daquilo que os estudiosos chamam da percepção do sagrado. Nós vamos ver gente como Mircea Eliade ou Rudolf Otto, que falaram sobre o ser humano com essa relação voltado para aquilo que a gente pode chamar de intuição metafísica ou a consciência transcendental ou elemento sagrado. Isso significa que sempre o ser humano vai ter tanto essa dimensão de organização da sociedade, que deve se constituir de alguma maneira, e ao mesmo tempo essa percepção e organização social religiosa também. E aí a gente chega nessa discussão que hoje ganha impacto na relação entre igreja e Estado. A gente vai pensar em quê? Na Constituição, na lei, na maneira como ela deve orientar a nossa vida, a partir de que perspectiva? Ou a gente vai pensar na lei conforme entendida na perspectiva, digamos, da revelação, daquilo que tem a ver com diretrizes da parte de Deus. Bom, quando a gente pensa sobre isso, está claro que é impossível, de fato, ter uma sociedade onde as duas dimensões não estejam presentes. Mas o que é que a gente precisa considerar? Depois de tanta trajetória, de experiência de fé, de aprendizado pelos diversos caminhos da expressão religiosa através dos séculos, e também das diversas experiências políticas que vão dessa oposição que envolve desde o totalitarismo absoluto até a anarquia, a falta de diretriz de qualquer tipo de natureza política. A pergunta é qual é o caminho mais adequado, mais sábio de direção, de lidar com essas duas questões. E a primeira coisa que me vem à mente pensando sobre isso é que, talvez pela falta de um conhecimento maior de história, ou mesmo de filosofia, ou mesmo de o que a gente chama de fenomenologia da religião, ou até mesmo da história política da humanidade, muita gente não percebe que é impossível construir qualquer realidade sem o que a gente chama de um ponto de partida. Ter aquilo que a gente chama de uma cosmovisão fundamental. Como é que a gente constrói isso? Por exemplo, nós estamos dentro de uma tradição que tem a ver com o mundo ocidental, que foi construída especialmente nos últimos séculos ou 2 milênios, digamos assim, a partir de uma cosmovisão judaico-cristã. E pensando sobre isso, nós consideramos alguns valores como essenciais. Por exemplo, o valor inegociável do ser humano. O
ser humano não pode ser considerado uma mercadoria, um objeto, uma coisa qualquer. É diferente a vida da não-vida. A gente considera algo importante o usufruir a liberdade. Se nós temos uma construção de sociedade e nós acabamos nessa tentativa de construção impedindo que os próprios indivíduos que são parte dessa sociedade não tenham direito de expressar suas ideias, não possam argumentar em favor das suas perspectivas de entendimento sobre várias áreas da vida, certamente nós vamos ter grandes problemas. E, ao mesmo tempo, não é possível construir uma sociedade sem um mínimo de organização que envolve alguma referência de sistematização das diretrizes para a nossa vida. E como também é impossível construir qualquer sociedade que não tenha diretrizes, que não tenha normas ou leis, porque uma vez que a gente não tenha qualquer referência dessas, imagine só, nós certamente em pouco tempo nos tornaremos reféns daquilo que pode ser chamado de barbárie. Por isso é responsabilidade, é dever de todos nós pensarmos não só sobre o que a gente pode chamar de boa e adequada relação com o sagrado, com o divino, com a diretriz divina que nos é apresentada. E no meu caso, faço disso a partir da perspectiva judaico-cristã, como também é necessário que a gente pense em como construir uma melhor sociedade para todo mundo. E pensando sobre isso, vamos assim dizer que a experiência histórica mostra para nós que até hoje, apesar de várias propostas, a gente vai no mundo antigo, a gente vê estados totalitaristas, grandes impérios poderosos, com grande monarca, imperadores, inclusive deixaram a sua marca na história, marca inclusive de muito sucesso em termos de conquistas e de poder, mas a verdade é que um rastro de destruição e aquilo que hoje a gente diria com clareza que é um absoluto desrespeito aos mínimos direitos humanos. E vemos uma luz surgindo na Grécia Antiga, que chama atenção, que nós dizemos geralmente, de lá vem a democracia, sim, uma democracia incipiente, uma ideia do que significa ser um cidadão, mas ao mesmo tempo, na prática, isso não atendia a todas as pessoas. E no final das contas, a boa democracia grega, quando comparada a outros ambientes, ela tinha os seus limites, na prática funcionava como uma espécie de oligarquia, né? Os que tinham direitos plenos eram um número menor de pessoas. Ao mesmo tempo, no antigo pensamento hebraico que surge da narrativa bíblica, tem algumas coisas que chamam a nossa atenção. Uma delas é que aparece com clareza num mundo onde, vamos dizer, as pessoas poderosas eram consideradas divinizadas, aparece uma proposta no pensamento bíblico, na Torá, que diz o seguinte, que só o Senhor, o Eterno, é de fato quem pode dominar. Ao dizer isso, o texto bíblico coloca todas as pessoas numa condição de igualdade. Ninguém pode ser divino, ninguém pode estar numa condição acima dos outros. Por isso, há um certo caminho de equivalência de pessoas que se inicia na sociedade israelita antiga. E não só isso, mas nós vamos ver uma coisa curiosa que você não encontra no mundo antigo, que é a ideia de que o rei tem que obedecer uma lei que está fora dele mesmo. Então, aquilo que a gente depois vai colocar como constituição é uma ideia originalmente hebraica, porque em Deuteronômio 17, por exemplo, tem várias leis para o rei que ele deveria obedecer, e na maioria, na vasta maioria do mundo antigo, o rei é a lei.
O rei não se submete a nada, a sua vontade é feita. Mas, como nós tínhamos o livro da lei, o rei era obrigado a consultá-lo e diz que ele não deveria, crescer na sua prática poligâmica, ele não poderia simplesmente se desenvolver e multiplicar poder, havia limites. Tanto é que a gente vai entender, por exemplo, uma coisa curiosa, que não só os profetas de Israel se levantavam para criticar o rei no mundo, quando isso era impossível, e até o famoso rei Davi, ao cometer um grande pecado, ele é repreendido pelo profeta Natã. Então aqui nós temos uma combinação de elementos que chama a nossa atenção, que envolve a importância do ser humano, o valor do indivíduo e da liberdade, a ideia de que nenhum indivíduo, nem nada pode estar acima dos outros e que é necessário buscar um bem comum. Além dessa ideia, que é ampliada, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, já que o Espírito Santo é dado a todo tipo de pessoa, inclusive enfatiza-se ali homens e mulheres, servos e livres, pessoas, até mesmo no cristianismo primitivo, um escravo tinha total dignidade. Então esse caminho que é pavimentado na história ganha uma força especial quando a gente vê a comunidade cristã antiga, independente de raça, de etnia, de ser romano ou não, de ser judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, chamavam-se uns aos outros de irmãos, que é uma grande revolução sociológica extraordinária. Então, esse elemento ainda ganha uma força maior, interessante, que é a preocupação com as pessoas que sofriam falta de justiça ou que eram vulneráveis. Então, desde a antiguidade, dos mais antigos textos da Bíblia hebraica, a preocupação com o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva aparecem aí. Então, nesse sentido, parece muito razoável considerar toda essa sabedoria que tem história, que tem diretrizes sociológicas, que tem elementos de fraternidade, que tem elementos de assistência a quem sofre, como ponto de partida de uma construção para uma realidade que envolve, digamos assim, uma boa construção de sociedade. Mas aí nós chegamos numa questão mais complicada. A questão é, já que essas ideias estão aí, será que seria uma boa diretriz a gente ter um Estado, vamos dizer, dominado ou governado pela religião? Será que nós temos essas virtudes e esses caminhos e que é por aí que a coisa deve caminhar? É interessante observar que na proposta do cristianismo primitivo isso nunca aconteceu. Nós não vemos nem Jesus, nem mesmo os seus discípulos ou a igreja primitiva dizendo nós temos que tomar o poder lá em Jerusalém. Vamos tirar os romanos, vamos tirar a liderança religiosa e vamos construir ali o reinado de Jesus com suas ideias. Interessante que a expectativa de Jesus e seus discípulos não é tanto de uma mudança externa, mas uma mudança interna, que prepara o indivíduo para viver em sintonia adequada com o Criador, com o próximo e, atenção, até mesmo com os inimigos. E, curiosamente, à medida que a comunidade cristã se desenvolve no mundo antigo, chama a atenção o fato de que eles eram perseguidos, sofriam uma grande intolerância do Império Romano na ocasião, mas nunca houve qualquer sugestão do tipo, olha, vamos tirar César do poder, vamos aqui organizar uma revolução, vamos aqui nos armar e fazer uma santa guerra para poder trazer a diretriz correta. É curioso que nunca isso aparece no cristianismo original, no cristianismo raiz. Inclusive, Jesus deixa muita gente confusa na maneira como ele lida com os romanos. Ele até mesmo cura o servo de um militar romano. Ele vai dizer coisas, vocês devem dar a César o que é de César. Então essa proposta bastante pacífica traz para a gente uma série de lições. E que lições são essas? Primeiro, é que não está na proposta cristã original qualquer ideia de que o reino de Deus vai se estabelecer através do caminho
da comunidade religiosa tomar o poder. A segunda questão que chama a atenção é que o tempo passou e a partir do quarto século nós vemos uma experiência religiosa problemática na cristandade. Aí sim, de repente o imperador romano não só se declara cristão, mas não demorou muito tempo para oficializar o cristianismo como religião oficial e passar a perseguir e maltratar aqueles que eram de perspectiva diferente, algo muito estranho quando nós lemos os ensinos de Jesus. E, historicamente, mais tarde, nós vamos ver abusos, corrupção, uma série de problemas muito complicados na tradição religiosa que atravessa a Idade Média e que chega à Idade Moderna e está presente até os dias de hoje. Quando isso acontece lá, nós vamos ver guerras feitas em nome de Cristo, nós vamos ver combates sangrentos, nós vamos ver a mistura de questões que tinham perfil meramente político, mas principalmente ligado à tomada de poder, ou ao interesse naquilo que envolve questões realmente financeiras e de lucro, e que acabaram assim maculando a percepção do que deveria ser a realidade da fé. Por isso, pensando dessa maneira, nós precisamos considerar que não é aconselhável, não é a ideia do cristianismo raiz que a gente deva ter um Estado cristão, um Estado de domínio religioso. É claro que se esse Estado não for influenciado por ideias que valorizam a democracia, que valorizam a liberdade de pensamento, que valorizam a liberdade econômica e de ação, que valorizam o cuidado e a solidariedade para com aqueles que são vulneráveis, que trabalhem em favor de uma relação solidária, de uma sociedade mais equilibrada em termos dos seus contrastes, certamente nós iremos falhar na nossa missão. Então, o conselho que podemos dar é que cada indivíduo, cada cristão ou não, deve refletir na vida com seriedade, com preocupação ética e social para o benefício da sociedade. E ao fazer isso, todas as suas escolhas, que ele tem plena liberdade de fazer numa sociedade democrática, devem ser em função disso. É muito complicado quando alguém, por exemplo, em vez de pensar no bem-estar econômico, social, de educação, de tudo aquilo que constrói uma boa sociedade, as pessoas muitas vezes vão fazer as suas escolhas apenas em função de paixões pessoais, apenas em escolhas limitadas que não visam o bem-estar comum, mas apenas consideram aquilo que é quase que uma torcida de time, apenas uma opção que tem um foco um tanto quanto egocêntrico e não o bem-estar da sociedade como um todo. Lembrando a todos que o cristianismo primitivo nunca foi um tipo de proposta que vinha sobre os outros de uma maneira agressiva e exigente. Ao contrário, muito ao contrário, Jesus sempre apresentou a sua proposta como um convite. Se alguém quiser me seguir, isso era apresentado como um privilégio e não como uma espécie de obrigação sobre os outros. Por isso, esse conceito de respeito e liberdade é algo tão fundamental. Jesus chegou até mesmo a dizer para os discípulos: vocês querem continuar me seguindo ou vocês desejam ir embora como os outros estão fazendo? E então, considerando esses elementos, o que é importante a gente observar? Uma pessoa em função religiosa, alguém na condição de líder religioso, precisa entender bem o seu papel. Papel ético, um papel de orientação espiritual, um papel de orientação de como conduzir a vida. Mas, na nossa perspectiva, é desaconselhável que qualquer pessoa consciente, principalmente um líder religioso, levante qualquer bandeira partidária. Ou acabe fazendo uma espécie de relação
política partidária tão definida que essa pessoa vai enfrentar diversas dificuldades. Dificuldades de que tipo? Em primeiro lugar, a pessoa confunde as coisas. Púlpito não é palanque, nem palanque é púlpito. A pessoa precisa ter consciência de qual é a sua função. Cada pessoa tem uma responsabilidade numa boa sociedade e essa situação pode se complicar, até porque proximidade com a política envolve poder, envolve holofote, envolve questões financeiras e aquela relação perigosa do toma lá da cá. A segunda questão séria nesse aspecto é quando alguém acaba se aliando de maneira decisiva em questões políticas assim, essa pessoa vai ter um problema, porque amanhã o partido político, a ideologia X que ele abraçou, de repente entra num caminho caótico, entra numa situação de corrupção, entra em contradição profunda, ou é descoberto agindo de maneira absolutamente problemática e a pessoa acaba fazendo parte desse cenário, perdendo a sua condição de influência e respeitabilidade. E às vezes até mesmo o próprio partido ou tipo de proposta política apresentada pega lá um descaminho e a pessoa vai ter que se explicar ou fazer a coisa que é mais complicada de todas, que é aquela atitude partidária do indivíduo, que uma vez que escolheu um partido X, pode esse partido fazer o que for que ele nunca vai dizer um A contra isso. Então a sua fibra moral, ela fica descaracterizada. A pessoa agora tem a sua, digamos assim, veia profética impedida de agir, porque ele fechou a parceria indevidamente. E talvez o mais complicado nessa história toda é que amanhã esse tipo de parceria indevida pode cobrar o preço desse envolvimento, porque essa pessoa acaba se envolvendo em algo que não é a sua vocação primeira e amanhã o grupo, o partido, aquele grupo de pessoas que tem a ver com aquilo vão chegar, escuta, agora nós precisamos que você faça isso. E a pessoa não vai ter condições com facilidade de lidar com isso. Isso não quer dizer que indivíduos, pessoas de boa índole, que desejam o benefício da sociedade, não quer dizer que elas não devam atuar politicamente, mas elas devem entender qual é o seu papel. Elas devem entender que elas não podem, como ninguém pode, colocar a sua proposta particular, a sua paixão sobre todos. Que dentro da esfera do Estado, esses elementos de liberdade, esses elementos de bem-estar social precisam estar presentes e a gente precisa ter tato e bom senso nessa maneira de agir para o benefício de todos. Então, não é nada aconselhável que um líder religioso deixe de lado a sua vocação para servir, muitas vezes, de alguém que executa aquilo que é chamado de massa de manobra em função de uma causa que parece até mesmo superior ao seu próprio chamado. Portanto, nós vamos aqui observar, finalmente, a coisa mais significativa nessa história toda. A razão de tanta gente desprezar Jesus, os seus discípulos e o cristianismo primitivo é que eles percebiam isso. Esse pessoal não está atrás de poder. Esse pessoal não quer tomar nem Jerusalém nem Roma. E a razão disso é algo muito mais profundo do que a gente pode entender. Porque, na verdade, o poder não está em Roma, nem em Jerusalém, mas está na noite que brilhou em Belém da Judéia, na manjedoura, junto aos pastores e aos rebanhos, e que nós vamos ver o verdadeiro poder. Uma pessoa pode até acumular poder, mas nunca terá autoridade. Se a sua vida não for modificada com elementos fundamentais que mudam essa pessoa por dentro, individualmente, para que essa pessoa seja modificada na sua relação com os outros e ela entre em sintonia com o único, que é rei de verdade e que tem poder. Esse tipo de proposta, esse tipo de vida é um tesouro indestrutível, porque está dentro da pessoa, constrói a sua interioridade. E nesse caso,
Os impérios, os poderes, os governos, as ideologias vão e vêm, mas o reino de Deus e o rei, por definição, Cristo Jesus, permanece para sempre. Luiz Saião, pensando um pouquinho com você sobre política e religião.